Boa noite, deixa eu tirar o som aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Acorda Alice. Esse espaço aqui para a gente trocar uma ideia sobre transformação digital, empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar sobre autenticidade, um assunto que eu acho fundamental para quem quer se comunicar aqui de forma mais autoral, para falar sobre seus projetos, sobre seus serviços, sobre seus produtos ou apenas para trocar uma ideia aqui no digital. Hoje eu convidei a psicanalista Tânia Marinho, que vai nos ajudar a encontrar um caminho. Deixa eu ver se a Tânia entrou. A Tânia ainda não entrou. Um caminho de, assim, mais singular, onde a gente consiga encontrar e enumerar o que nos faz únicos, né? Vamos lá, vamos ver. Ó, Camila, Maria Silvia, Gisele, João Fernandes. Oi, João! Saudade! Bom, enquanto a Tânia não entra, por que eu resolvi falar de autenticidade, né? Eu tenho um projeto, aliás, que eu vou lançar agora na quinta-feira. Boa noite, Rodrigo! Vou lançar quinta-feira, amanhã, 6 horas da tarde aqui, se chama Passaporte Feminino. A ideia desse projeto, quando eu escrevi em 2018, é justamente falar sobre a importância da nossa singularidade, sabe, no mundo. A ideia é viajar para diferentes culturas e encontrar assim, qual é a diferença do feminino no mundo. E a proposta é que a gente dê importância à nossa singularidade e que tudo bem, né? A gente ser do jeitinho que nós somos, cada mulher tem a sua maneira de ser. Peraí, deixa eu ver se a Tânia tá me chamando aqui. Ainda não entrou. Bom, ela entrou aqui. Tânia? Pronto. Desculpa, gente, é sempre assim, né? Entrou, Rodrigo. Então, assim, eu sempre procuro me envolver em projetos que falam justamente disso, sobre autonomia e autenticidade, singularidade. Oi, querida! Linda, Tudo que bem? bom! Que Olha, bom que você conseguiu. eu sofrendo aqui. Não, deu tudo certo, tá tudo ótimo. Eu estava Ótimo. falando, inclusive, do Passaporte Feminino, que é um projeto que tem o propósito, né, de valorizar a importância da singularidade das mulheres, e aí a ideia é viajar no mundo e pesquisar essa cultura feminina em diferentes lugares. Mas, Tânia, vamos lá. Diga. Fala um pouquinho de você, se apresenta aí para o pessoal do meu perfil, que ainda não te conhece. Pois não, eu já vou fazer isso, mas eu vou pegar carona nessa introdução ao passaporte feminino, não é, Carolina? Porque foi algo que nós já discutimos tanto e eu penso que tem uma singularidade de valor muito especial, que é quando você faz uma proposição de um passaporte. Não é? Um passaporte enquanto esse documento que permitirá essas viagens, não é? Isso. Não são só viagens geográficas, mas também quando você se interessa com toda a tua curiosidade por esse mundo, o mundo da curiosidade, da coragem, de se lançar em direção a um desconhecido. Sim. Não É, é? é. Então, eu penso que, enfim, os E, teus... e nessa primeira temporada eu fui totalmente desconhecido, né? Fui lá para o Japão para ver como é que elas fazem, completamente diferente da gente, né? Essa radicalidade onde nós nos perdemos e só então temos condição para um Sim, encontro conosco. Não é isso? é isso, é Mas, isso. enfim, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu Isso. sou afortunada pela vida, porque desde muito pequena, eu era uma criança, eu sabia o que eu queria fazer da minha Olha, vida. Então, me que pergunto sorte. aquela sorte, né? É. Eu digo que essa foi a maior fortuna que a vida me deu. Foi o meu trabalho.
o meu trabalho, na realidade, é a paixão que eu nutro sempre pela vida, pelos mistérios da existência humana. Uhum, uhum. Esses que podem, não é, me dar a honra de acompanhá-los num percurso em que não se busca outra coisa senão a sua própria verdade. Essa verdade que vai falar sempre, obrigatoriamente, de um singular, Uhum. não A é? gente pode chamar, então, eu não sei, para psicanálise seria assim, é, mas quando você fala sobre essa verdade e essa singularidade, nós podemos chamar isso de autenticidade, que seria a autenticidade, o que te faz diferente? Penso que sim, não é? Eu penso que seria uma forma de autenticidade. É, na realidade, quer dizer, eu chamo dessa busca por uma verdade que é isso, que fala do essencial. Uhum. E aí, Carolina, foi tão interessante, a vida ela é muito rica, né? Porque me chegou às mãos a citação do texto, de um pequeníssimo texto de um autor, um escritor francês chamado Philippe Soler, que uma Uhum. amiga minha também escritora publicou outro dia, e eu peguei essa parte que achei tão interessante e penso que seria uma forma de apresentar um pouco Sim. acerca disso que eu chamaria a autenticidade, ou que eu diria a verdade de um sujeito. Hum? Bom, você trouxe o texto? Trouxe, tá aqui. Oba! Então vamos lá. Então, ele diz, Philippe Soler, ele vai nos dizer o seguinte: neste período de transição muito violenta, deve-se salvar o essencial. Estar ali de fato. Esta é a questão, a única questão. Entre, fale, escute, esteja presente você próprio. Não perca nada, esteja ali. Que lindo, Tânia. É tão bonito. E nesse momento, né, que a gente vive, nesse pós-pandemia, né, eu acho que as pessoas ainda estão tentando se encontrar, né, depois desse turbilhão todo. Eu tenho a impressão que a gente tem vontade de ter uma voz, de falar e de gritar aquilo que nos pertence, né? Mas como fazer isso e como fazer de uma forma que não agrida ao outro, né? E aí Isso. ele fala sobre a importância de estar presente. Fala um pouquinho, Tânia, do que Pois, seria isso. eu não sei se nós vamos ter tempo, mas eu gostaria de comentar que outro dia eu estava jantando com uma amiga minha. E nesse jantar, nós presenciamos uma cena que foi uma cena assim forte, porque Uhum. um grupo de 4 amigas chegaram ao restaurante onde nós estávamos. Estava um ambiente muito agradável, tranquilo, alegre, mas podíamos conversar. E essas 4 amigas chegaram muito felizes, óbvio, por estarem se encontrando, mas com uma atitude de uma certa confusão que por vezes eu me deparo, Carolina, quando as pessoas me parecem confundir a sua alegria por estarem com uma atitude assim agressiva, uma atitude que por vezes me parece desconhecendo que outros também estão. Uhum, E uhum. é essa dimensão da violência, dessa agressividade, onde, para que eu ocupe o meu lugar, eu não preciso desmerecer o meu vizinho. Não Aquele precisa gritar, né? é isso. Temos
celebrar a vida, celebrar os bons encontros, nos afirmando, eu estou aqui. Sim. Mas sem que para isso o meu tom de voz tenha que se elevar, sem que para isso eu precise usar de expressões pesadas, de baixo calão, para me Uhum. a me exibir. Vivemos o tempo do espetáculo, não é isso? Sim. Eu possa estar numa cena desmerecendo ao outro. Porque, Carolina, a psicanálise, não é que vai... Nós vamos mergulhar em busca dessa singularidade. Essa singularidade que é única. Uhum. Um de nós somos singulares. E eu queria acrescentar uma coisa que me veio à cabeça Hum, sobre essa questão do gritar, né? E aham, invadir o espaço do outro. Não tem essa necessidade, justamente porque se você está de posse, se você aham. não você nem olha, né? Assim, não tem essa necessidade de você cancelar o outro ou ter a necessidade de dizer o quanto você não gosta e rejeita o outro, né? Também tem isso. É uma falta de autenticidade, de saber quem sou eu, né? É isso. E na autenticidade, talvez, buscando uma carona na sua observação, eu colocar que às vezes me parece que nesse tempo, nesse mundo do espetáculo, é tudo um grande palco, eu fico com a impressão que as pessoas, por vezes, confundem Uhum, encarnar um personagem como uhum, se ali houvesse uma verdade, quando na realidade não é outra coisa senão encenar, criar uma cena. uhum, E é exatamente no caminho inverso que a psicanálise se constituirá nessa busca por uma verdade, que é uma verdade que vai dizer do essencial, uma verdade onde teremos que silenciar para melhor ouvirmos essa nossa voz. uhum, E uhum. tem uma outra questão, você desculpa, eu estou falando Não, muito, mas mas está super interessante. Pode falar. tem. E tem uma outra questão, Carolina, que, veja você, em 46 anos da minha clínica, Hum, eu tenho, não é, essa honra de repetir uma experiência, que é acolher esses que chegam buscando pelo seu reconhecimento. uhum, Pessoas que me chegam portando um sintoma que não é outra coisa senão a dor de existir sem estar de posse de um reconhecimento. uhum, E nessa dimensão, essas pessoas que sofrem e que têm a coragem de buscar, não é? Saber, são pessoas que chegam com uma pergunta: quem sou eu? E essa pergunta é uma pergunta tão grande, porque não é outra coisa o amor. Amor é a busca do reconhecimento. É esse que me reconhece e, em seu reconhecimento, me dá um lugar, me dá uma existência. Para isso, me ocorre, enfim, aquele personagem de Puccini, chamada Turandot, a princesa Turandot. A princesa Turandot, quando ela tem que escolher entre os príncipes que anseiam pela sua mão, ela vai, enfim, nomear, porque a forma de escolher é dando o nome que esse príncipe teria, hum, e esse é o eleito
ela o chama, é o amor. Olha, que lindo, né? Lindo, É, não é? a gente, Tânia, desculpa, fazer só uma pergunta. Aqui nas redes, né, quando a gente fala, a gente tem dito muito sobre autoamor, autovalorização. E quando você diz, né, das questões que aparecem para você no consultório, é, eu acho que tem alguma coisa a ver a falta essa falta que a gente sente, né? Tem Uhum. alguma coisa a ver quando a gente não conheceu o amor do olhar do outro, né? Porque me parece que tem alguma relação, né, também. Profunda relação, porque quando eu te falava sobre essa singularidade, no sentido, cada um de nós é um no singular, na sua particularidade, esse um, ele é parte do todo. Eu Uhum, sou homem, eu só sou humano, não é? Na medida em que eu recebi um nome, em que eu fui batizada. Batizada, aqui eu estou para além da questão religiosa, mas o batismo no sentido desse corpo, dessa materialidade de um corpo que será nomeado. uhum. E a Corpo, partir de então, sob o olhar dos pais, vai criando essa imagem de si próprio, né? própria imagem. Contudo, e portanto, é fundamental esse olhar que me reconheça, esse olhar que suscite um desejo em relação a mim. Hã? No sentido de poder olhar para esse bebê que chegou e dizer: aqui está minha filha. O nome Uhum, dela é Carolina. uhum, Menina, essa princesa, não é? E um dia será alguém que distribuirá em torno dela amor, uhum. alegrias, sucesso, não é? E suportará as suas dores, transformando-as em algo que lhe faça ainda melhor. Isso é um olhar de desejo em Sim. relação ao filho. E hoje, quando a gente fala de marketing digital, eu disse isso agora no início da live, né? A gente fala muito sobre a importância de você tentar uma comunicação mais autoral. E o que eu venho sentindo as pessoas não fazem muito ideia do que é isso que as torna únicos portanto, não conseguem agarrar Uhum, isso e transformar isso num poder dentro dos seus objetivos comerciais ou pessoais, né? uhum, É, a necessidade que a gente tem de reconhecer o que somos e assumir isso para nós mesmos. uhum. Eu passei por esse processo, né, com você, mas eu sinto que tem muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade de encontrar e, portanto, não conseguem talvez se comunicar, muita vergonha de aparecer no vídeo, sabe, porque não sabe muito se enquadrar. E aí, Tânia, eu tive esse privilégio, né, de te conhecer, estamos juntas aí há mais de 10 anos, mas e quem não tem? Né? Como é que faz para. E hoje, todo mundo buscando um espaço, um lugar aqui no digital, como que a gente pode. Dicas não, né? Mas assim, você teria algum conselho ou alguma pergunta para que essa pessoa saia da live refletindo? Sim, interessante, querida. É, eu talvez eu pudesse te contar um pouquinho de mim, mas eu gostaria só de fazer um adendo à sua última pergunta, que é o seguinte: a questão do meu amor próprio, do meu reconhecimento por quem eu sou, virá, Carolina, inicialmente nos braços desse que me acolheu quando eu cheguei ao mundo. Uhum. Mas haverá, ao longo da infância, da adolescência, a constituição
de referentes que eu vou agarrar e que onde, através dos quais eu me reconhecerei. Uhum. Forma que haverá de chegar um dia em que eu própria possa ter sobre mim este olhar de reconhecimento, mesmo quando eu não conte com esse outro que possa estar me reconhecendo, me desejando ou me amando. Existe um momento que é esse momento que você se encontra, é um momento de uma conquista, quando o sujeito é capaz dele próprio reconhecer-se como esse objeto de valor, portanto, objeto do amor. Eu diria, quer dizer, infelizmente a psicanálise ela não tem receitas. Não tem soluções. Não tem receita de bolo, gente. Aliás, a psicanálise propõe a construir questões. E aí eu sugeriria que cada um de nós pudesse estar mais atento ao que é essencial, ao que não se exibe, ao que não tem materialidade. Onde é que eu vou me reconhecer? Onde é que eu vou encontrar esse meu prazer? Percebe? E desta forma eu te digo, eu posso te contar de mim. Não que eu seja um exemplo, mas enfim, é o que eu disponho. Foi através das grandes autoras, dos grandes autores, onde eu pude ir colocando pedrinha por pedrinha, de forma a construir os meus alicerces. Uhum. Então, em Fernando Pessoa, em Karen Blixen, a autora de Entre Dois Amores, você seguramente pode me lembrar de quantas mulheres eu já te sugeri. Sim. Se povoar, essa mulher fala sobre o ser mulher com um olhar muito delicado, E muito. nós passamos também por um período agora, né, um ano praticamente dentro de casa, nesse deserto, né, em que a gente é difícil, assim, tivemos muito tempo para pensar e eu espero que muitas pessoas tenham conseguido, ao invés de, né, de procurar cobrir o tempo inteiro de atitudes ou de ações, porque não permitisse o tempo de uma reflexão. Você, por exemplo, o passaporte feminino que você estava dizendo no início, né? Quando você se joga num complexo. E a Karen também se jogou lá no deserto, no filme. Aliás, esse filme, gente, Entre Dois Amores, a Tânia que faz todas as indicações de filmes maravilhosos que eu posto aqui para vocês. Mas esse filme né, tem um momento em que ela se joga no deserto, né? E tem que se encontrar. E ali ela consegue se conhecer, porque foram nas dificuldades que ela pôde identificar o que é isso que a faz diferente, como ela faz para sobreviver, né, Tânia? Aí eu gostaria, se você me permitisse, te Claro. interromper para te relembrar, para te suscitar a questão de quando ela está se despedindo daquele funcionário que tanto ajudou, que era como que um anjo protetor. Ele abriu as portas da África para ela, ele abriu a selva e ele diz então a ela: desta vez a senhora está partindo e eu vou ficar. Quando eu quiser ir lhe encontrar, como eu farei? E ela diz: É eu lindo farei essa. o mesmo que você fez por mim. Você ia à minha frente nos safaris e você acendia uma fogueira para que eu soubesse onde eu deveria me dirigir para a noite estar protegida pela sua tenda. Dessa vez eu parto primeiro e, como muito distante, eu farei uma fogueira de fogo muito, Ai, muito é lindo. alto para que você me encontre.
É lindo, né, Tânia? É lindo. Mas Bom, serão inteiras nossas, cada um de nós tem um fogo aceso em algum lugar que vai dar a direção dessa bússola, desse norte, para onde, enfim, poderemos nos dirigir confiantes no amor. é lindo. É isso, né? Então, assim, se a gente pudesse resumir aqui, né, o assunto de hoje sobre autenticidade, não é receita, não é algo fácil de se conquistar, estar bem debaixo da sua própria pele não é fácil, né, Tânia? A gente sabe disso. Mas é algo a se trabalhar e é um investimento muito grande, né, Tânia? Porque a gente deve fazer, a gente consegue viver de uma forma mais verdadeira, a gente consegue aproveitar melhor as nossas oportunidades. E você, com integridade, coerência e mais, é o processo mais econômico, porque Uhum. teve essa oportunidade de se buscar, se perder e se encontrar, é alguém que economizará tantos equívocos, Carolina. É verdade. É verdade. Porque a gente só aprende, né, nos acorda Alice da vida. Eu sou prova viva disso. O trabalho, o valor desse trabalho que você tem oferecido, não é? Esses que têm a oportunidade de te ouvir nessa ação de despertar. Vamos acordar, não para o que vamos exibir, não. Acordar o que de essencial dorme em nós. É isso. E aí, né, puxando agora a sardinha para o lado da comunicação e tal, quando temos esse eu chamo de poder, né, mas não é um poder, como temos essa certeza sobre nós, a comunicação flui melhor, né, Tânia? E aí Muito você consegue entender melhor o que é isso que você quer. melhor. Você se engana menos, aceitando talvez oportunidades e modinhas, né? Tem gente que fala assim, jamais eu estarei no TikTok, jamais faria isso, porque a pessoa sabe já qual é o seu lugar, né? Uhum. Então, eu sei que são assuntos, né, a psicanálise e a comunicação parecem estar muito distantes, mas na verdade Mas, a comunicação é a pontinha do iceberg, né? Que a psicanálise ajuda a gente a, a desbravar. uma forma, e não é outra senão através da comunicação, de ocuparmos nosso lugar no mundo. E eu gostaria, Carolina, se ainda tivermos tempo, de fazer uma pequena citação de Sim, por favor. Saint-Exupéry. Exupéry foi o autor desse livro que todos nós tivemos oportunidade de ler e nos apaixonarmos, que é O Pequeno Príncipe. Uhum. E lá ele, aquele príncipe perdido no deserto, que se parece conosco tantas vezes, ele afirma: o essencial é invisível aos olhos, só se pode ver com o coração. Ai, que lindo. E aí eu gostaria de novo, puxando a sardinha para a psicanálise, dizer que o campo da psicanálise é para esse que tem um coração apaixonado, um coração repleto de coragem, porque partir para esse imenso desconhecido que somos nós, não é? É matéria de coragem e é matéria de fé. É isso. Falhou um pouquinho. E a matéria de quê? Falhou um pouquinho que você disse. Matéria de É, fé. Porque entendi. eu penso que quando Saint-Exupéry se refere ao coração, ao amor,
ele também fala sobre a fé. Sim. Porque não basta só entendermos. Isso que entendemos precisa ter uma coerência com o que vivemos, acreditamos, sentimos. E, ô, Tânia, uma última pergunta que a gente já ultrapassou aqui o nosso, nosso horário, mas eu gostaria de perguntar, para a gente não perder. Hoje estamos passando por movimentos, né, sociais muito apaixonados, Uhum. muito com a sua importância, sem dúvida, mas que por vezes eles têm uma questão um pouco até de excluir aquilo, de excluir e de odiar aquilo que é diferente, né? Então, tudo bem, nós nos encontramos, estamos bem com aquilo que somos. Porém, como conviver com o que é diferente, com aquilo que de alguma forma me dói, né? De conviver. Como Me- você tem um Eu pensamento sobre isso? tenho. Eu gostaria muito, se nós tivermos algum dia uma oportunidade de nos reunirmos de novo, Sim. pensar exatamente sobre essa temática acerca da diferença. E esse maior desafio para todos nós homens, todos nós humanos, que é como nós podemos nos reconhecer, se não através da diferença que o outro constitui-se para mim. Uhum. Uhum. Veja, como Narciso, não é? Caetano canta isso também, busca aquilo que é espelho. É Mas isso. aí não existirá uma verdade, porque a única verdade é a singularidade que é própria e, portanto, será do outro. A diferença que impõe respeito na sua diferença. Mas esse é um tema enorme, É Carolina. enorme. Não vai dar para hoje. Mas eu vou te convidar já para voltar aqui no Muito perfil, obrigada. no meu canal, sei lá como é que a gente chama isso aqui, para a gente conversar sobre isso, porque quem está presente nas redes sociais passa por muitos problemas parecidos com esse. Isso, não é? Pois é, e acho que pode ser sim um assunto interessante. Querida, Maravilhoso. muito obrigada. Eu queria que você dissesse como que as pessoas podem te encontrar, quem quiser conversar com você. As pessoas podem me encontrar, eu tenho um e-mail, Uhum, que é Tânia Marinho 20, numeral uhum. 0, arroba gmail.com. Tá ótimo. Então, quem quiser entrar. Você tem Instagram? Você tem o Eu perfil? tenho um Instagram, sim, que é tania.marinho.505, de novo os numerais. E também Perfeito. pelo Instagram. Tá bem? Tá ótimo. Muito obrigada, Tânia. Eu amei. Foi um prazer mais uma vez. Um beijo. Tá bem? Obrigada. Pessoal, olha, queria só reiterar aqui meu convite para amanhã, todo mundo assistindo a estreia do Passaporte Feminino aqui às 18 horas. Espero todos vocês, tá bom? Beijo, boa noite. Até a Beijos, próxima, beijos. Tânia. Até lá, querida. Tchau. Tchau. Tchau.